Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje nós temos um tema interessantíssimo e que tem realmente um impacto prático, que são os litígios societários na família e nas sucessões. Um tema muito forte que nós temos aqui para conversar hoje com uma grande especialista. Nós temos conosco uma convidada que já esteve anteriormente aqui no Café Jurídico, doutora Maria Amélia Araújo, que tem Master of Laws pela Universidade do México, formou em mediação pela Escola Superior do Ministério Público e também fez especialização pela Universidade de Buenos Aires. Hoje é sócia fundadora do MAA Advogados e uma grande especialista do tema. Seja muito bem-vinda novamente, Maria. Uma grande honra ter você aqui com a gente. Oi, Thales. Bom, eu queria agradecer, a honra é minha de estar aqui mais uma vez. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade e também parabenizá-los pelo trabalho, né, de vocês, e espero poder contribuir. Eu gosto muito desse tema, estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre um tema bem intrigante. Exatamente. Eu já queria iniciar, inclusive, conversando com você, né? Porque o nosso tema, esses litígios societários na família e sucessões, esse próprio nome do episódio, ele já pode causar ali uma grande confusão no ouvinte, né? Principalmente para quem é de fora da área, não está acostumado com direito societário, não está acostumado com direito de família. Então, o que você tem para introduzir para a gente desse tema? É uma grande confusão mesmo? Como é que funcionam esses conflitos? Fala um pouquinho para a gente. É uma grande confusão, e eu diria que em todos os sentidos, né? Não só para o ouvinte que não tem tanto conhecimento de matérias societárias e de família e sucessões, mas também para os próprios advogados, para o judiciário. Então, são questões sempre muito complexas. Quando a gente fala de litígios societários, né, no âmbito do direito da família e das sucessões, a gente pressupõe que são questões já complexas, porque os litígios societários puros e simples, né, brigas entre sócios, acionistas, questões envolvendo administração de empresas, eles já são difíceis, eles já envolvem normas jurídicas societárias, né, que são empresariais, digamos assim. Quando você traz esse contorno da família e das sucessões, há uma mescla, vira algo um pouco híbrido, às vezes pendente algumas questões para aplicação das normas de direito societário, às vezes pendente a aplicação das normas da família e das sucessões. Então, eu diria que há uma grande confusão, porque muitas vezes você também o próprio judiciário não sabe como resolver tanta confusão, né? Então, é difícil, às vezes, separar essas duas frentes. Mas, basicamente, é isso. São questões envolvendo o direito empresarial e que, no meio do caminho, você enfrenta outras disputas, mas aí na área de sucessões e na área de família. A gente pode ver que não é um tema tão raso, né? A gente tem algumas complicações bem fortes. Primeiro porque os procedimentos que envolvem direito societário, por si só, já são uma área de estudos à parte, né? A gente tem muitas complicações dentro do próprio direito societário. Como você muito bem pontuou, essas questões são agravadas porque aqui a gente não tem só o fator objetivo, né? A gente tem o fator emocional também, que a gente lida com direito de família e sucessões. É a parte mais emocional que a gente tem no direito e que muitas das vezes, a gente acompanha isso nos processos, né? A emoção chega a superar a razão. Então, muitos acordos que poderiam ser feitos, muitas questões assim restam prejudicadas. E como você é uma grande especialista e atua na área, Maria, eu queria saber se você tem alguns exemplos práticos que você já viu, que você queria compartilhar com a gente, e as discussões mais comuns que você vê a respeito do tema aqui no país. Olha, envolve sim, né, a questão emocional, né, é um fato, assim, incrível como isso afeta efetivamente a questão empresarial, mas eu poderia até te passar uma lista aqui, ficar falando 2 dias sobre todos os problemas que isso pode gerar, mas, assim, eu traria como uma das principais discussões, por exemplo, quando você tem um falecimento de um sócio, de um acionista, né?
como que fica a situação dessa participação societária, né? Porque ela passa a ser titulada pelo espólio do acionista que faleceu, e muitas vezes você enfrenta um litígio aí que pode ser entre acionistas ou entre sócios, e também entre os herdeiros do próprio acionista. Então, você pode ter litígios nas duas frentes. Esse tipo de discussão é bastante comum, e aí isso gera uma série de questionamentos, né? Então, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos que também a gente vê com bastante frequência. O espólio, né, ali naquele período entre o falecimento e a partilha de bens, né, você tem a figura do espólio, que é essa universalidade dos bens, ainda sem a divisão da partilha. Ele pode votar? Ele tem um status de sócio ou ele tem apenas um direito patrimonial, dependendo um pouco de como são as regras societárias daquela sociedade, né, assim, isso depende um pouco de como isso foi estabelecido entre os sócios, entre os acionistas. Quais são os limites dos direitos e dos deveres desse espólio em relação às discussões sociais? Então, isso é muito complexo, porque às vezes o espólio detém uma participação bastante relevante, né? E em casos, por exemplo, que há a possibilidade do espólio ingressar, quer dizer, dos herdeiros ingressarem como sócios, você enfrenta também outras discussões aí, talvez mais procedimentais, por exemplo, o espólio ele é representado pelo inventariante, só que o inventariante, ele também, na prática dos atos de administração do espólio, ele tem limitações. Então, ele pode praticar atos do dia a dia, mas dependendo da deliberação, ele precisaria de uma autorização judicial para representar o espólio nessa deliberação. Então, isso tudo vai virando uma grande bola de neve, né? Se não tem um consenso entre os próprios herdeiros ou entre os sócios. Outra questão bem interessante, aí mais voltado para o divórcio, né, para as discussões de partilha de bens entre um casal, por exemplo, como é muito comum, a gente sabe, né, casais terem empresas. Então, às vezes o casal tem uma empresa, uma holding ali, 50%, ou um dos cônjuges acaba adquirindo, ou do companheiro acaba adquirindo uma participação no curso do casamento, enfim. No caso de haver uma dissolução aí do relacionamento, o que se vê muito é como fica a posição, né, desse cônjuge que, digamos assim, primeiro, como fica a administração, no caso que a gente tem uma divisão ali das cotas, e quando o cônjuge, na verdade, ele é só meeiro, quer dizer, ele não tem a participação, ele não é o sócio efetivamente dali, como é que fica a posição dele em relação àquela sociedade? Que direitos ele tem, né? Seja direitos de informação, ou mesmo em que medida ele pode interferir na gestão da empresa. Então, também isso surge de monte. Ainda quando você fala entre casal, outra questão que, assim, é muito, muito comum, numa partilha, haver discussão sobre o acréscimo do valor daquela participação social ao longo do casamento. Então, um casal ficou junto vários anos, a sociedade foi, nesse tempo, crescendo, seus negócios foram ampliando, só que não é um bem, por não ter sido adquirido por um dos cônjuges durante o casamento, não seria um bem partilhável, mas essa diferença de valor, né, que as cotas teriam, que as ações teriam entre um momento e outro, quando que isso é partilhável? É outra questão que traz uma enorme, enfim, muita coisa para ser trazida. Então, são alguns exemplos mais comuns, mas, assim, realmente é muita coisa, daria para ficar aqui trazendo para você, e te diria mais, Thales, se você olhar, você encontra decisões para todos os lados, porque muitas vezes, em alguns casos, o juiz ele tende a, digamos assim, voltar-se
abstrair um pouco as questões sucessórias e entrar numa discussão mais matrimonial. Outras, a gente se depara com tribunais mais especializados, isso é muito bom, que se voltam efetivamente para o direito empresarial e aplicam muitas regras empresariais. Então, são tribunais que acabam tendo varas especializadas, câmaras especializadas. Então, enfim, é um pouco para te passar esses... Não sei se não fui muito exemplo aqui, mas é porque realmente é bastante coisa. Não, perfeito. Inclusive, essa discussão sobre os tribunais especializados também, né, é importantíssimo, porque você pega, por exemplo, uma vara de interior, que a gente tem a vara única da comarca, né? O mesmo juiz lida com questões criminais, cíveis, às vezes até mesmo trabalhistas, e então acaba que vai ter, em algum momento, uma confusão ali do que é direito patrimonial, do que é o Código Civil, onde que entra o capítulo especial das famílias, o capítulo das empresas, e acaba misturando um pouco, né? Que aumenta também o risco de uma decisão ultra petita, extra petita, dependendo se julgou algo diferente do que foi pedido, né? Ou então a mais, a menos do que foi pedido. Essa discussão é muito interessante, por isso que a gente tem hoje, além das figuras das câmaras especializadas, né, da próprio Poder Judiciário Estadual, nós temos também a questão de arbitragem, que pode ser uma solução viável, não é? Câmaras de arbitragem, eu não tenho tanta prática assim no assunto, mas se você já chegou a ver algo nesse sentido de câmara de arbitragem envolvendo esses litígios? Sim, na verdade, os litígios societários hoje, né, eles são muito direcionados à arbitragem, porque nos próprias regras societárias, as partes, os sócios, os acionistas já prevêem nos seus estatutos, em acordo de acionistas, em acordo de sócios, enfim, nos instrumentos societários, a solução de conflitos pela arbitragem. E aí, sim, realmente são profissionais que têm muito conhecimento de arbitragem. E aí, enfim, você pode ter ali também a figura do espólio, enfim, você acaba trazendo algumas questões. Quando você envolve família e sucessões em arbitragem, é hoje um tema que vem sendo muito discutido. Cada vez mais há uma corrente estimulando, né, que se levem questões patrimoniais de família e sucessões para a via arbitral, que exatamente porque você consegue especializar a questão societária, trazer mais celeridade para as decisões que impactam os negócios, enfim, mesmo uma partilha acaba sendo feita até num período de tempo um pouco menor. Claro que não é, né, uma arbitragem, a gente também não está dizendo aqui que é uma solução vapt-vupt, rápida, mas isso também tem seu tempo, mas acaba sendo mais rápida do que o Poder Judiciário, que prevê também aí algumas instâncias, enfim. Então, é uma alternativa, né, de se trazer também a discussão do litígio e da parte patrimonial da família e sucessões do litígio societário para a via arbitral. E eu, sempre advogando em prol da mediação, o que a gente costuma recomendar, principalmente envolvendo família, e mais do que nunca envolvendo família, também prever a possibilidade de mediação prévia, antes até da instauração de um litígio, uma mediação profissional conduzida por uma câmara ou por um profissional especializado. Tá? Perfeito. Essa questão da arbitragem, eu acho que ela é muito interessante, principalmente para os direitos patrimoniais disponíveis que a gente tem, né? Porque a arbitragem, realmente, além de ser mais célere, a gente tem a possibilidade também das partes preverem quais vão ser as regras processuais ali, né? Diferente do Código de Processo Civil, que rege uma regulação estatal, na arbitragem, as partes têm uma ampla possibilidade ali de direcionar, dependendo para uma câmara arbitral, ou então eleger um juízo arbitral. E essa questão que você pontuou agora é essencial, né? A gente tentar trabalhar as formas alternativas de solução de conflito. Inclusive, tem uma discussão que eu acho extremamente interessante, que o pessoal que escreve sobre o tema fala que não deveria ser considerada formas alternativas de resolução de conflitos, devia ser as formas adequadas de resolução de conflitos. Terminologia, né? Exatamente, porque, assim, eu inclusive vou te convidar agora para conversar isso com a gente, a diferença que vai ter
uma conciliação por uma mediação, não é? Porque a Sim. mediação, salvo o juízo, você é especialista no tema, inclusive internacional, né? A mediação, ela tem essa questão de uma preparação prévia, de haver um histórico entre as partes, né? Diferente da conciliação. Você pode contar um pouquinho para a gente? Posso, claro, não. No caso da mediação, ela tem uma perspectiva diferente da conciliação, porque a mediação não tem especificamente como propósito, você tem várias formas de fazer a mediação, então que fique claro que há métodos diferentes, né? Mas ela não tem por objetivo as partes necessariamente chegarem a 100% de um acordo, né? Ela não é uma negociação propriamente dita, em que o conciliador fica só na questão das propostas, dos interesses, ela vai um pouco mais a fundo, ela tenta restabelecer o diálogo entre aquelas partes que já não conseguem nem conversar muitas vezes, para muito menos chegar num acordo, mas não conseguem nem conversar, e busca que a solução daquilo parta propriamente dos envolvidos, e não com sugestões do mediador, né? Embora existam correntes que aceitem que o mediador também apresente algum tipo de sugestão, mas eu diria que ela é mais, como você colocou, ela quer alcançar mais aí a raiz do problema, talvez, né? Mas como que as partes podem chegar a um diálogo mais efetivo? E o mediador, em princípio, ele não tem esse papel de sugerir ideias, enfim, ele acaba tendo um perfil mais de facilitação de diálogo mesmo. E na área de família e sucessões isso é muito importante, porque muitas vezes um acordo feito por advogados não encerra um litígio, é muito comum, né? Então, as partes acabam não conseguindo, né, solucionar efetivamente seus problemas. Então, é uma técnica, né, que vem sendo recomendada e vários tribunais já vêm adotando de forma consistente, com profissionais nas áreas, por exemplo, nas varas da família e das sucessões do Fórum Central, os juízes, eles encaminham determinados casos, quando eles avaliam que é uma questão que pode ser tratada em mediação, e a maioria então eles direcionam ou para um grupo de mediação que as próprias varas coordenam, ou para empresas privadas, e as partes arcam com os honorários quando elas têm possibilidade para isso. Então, eles determinam que pelo menos seja realizada aí uma intimação para que elas... Óbvio, ninguém é obrigado a seguir na mediação, enfim, tem todas essas questões, mas sim, é algo que tem sido trabalhado e que com certeza eu diria que não se deve nunca deixar de tentar, né? Assim, eu acho que o máximo que vai acontecer é realmente você não conseguir alcançar, porque alcançando uma composição, enfim, vai ser a solução mais adequada, com certeza, do que mais rápida, e mais mais econômica. rápida e mais econômica. É como, eu brinco que é como um médico que não, antes de recomendar uma cirurgia, não tenta um antibiótico, né, ou um tratamento menos invasivo. Perfeito, essa analogia. E inclusive, muito importante nesse cenário que a gente está conversando, porque vai além do societário, né? Realmente afeta a família, porque a gente pega essa questão, por exemplo, você pensa um casal no litígio societário e tem a questão dos filhos. Se for um processo judicial mesmo, e até o fim, tiver questão que a gente vê aí, acompanha o processo de divórcio, né? Alienação parental, disputas intermináveis sobre bens, sobre alimentos, prejudica muito a família e gera um desgaste, né? E a mediação, ela é uma solução, ou ao menos uma tentativa muito válida para essa questão. Porque, igualmente, você pôs muito bem, a gente tenta preservar ali aquela relação existente, né? E Sim. a gente, provavelmente você já viu muito também a diferença entre uma mediação levada a sério, né? E uma mediação feita somente por fazer. Igual a gente tem, infelizmente, muitas audiências de conciliação, de mediação feitas só porque o Código de Processo Civil determina.
Agora, quando a gente vê uma audiência realmente bem feita, que as partes estão interessadas, os advogados das partes estão interessados, o mediador, é algo realmente é um colírio para os olhos, né? É um colírio Sim, para os olhos, é com algo certeza. de muita satisfação e realmente faz toda a diferença, porque uma experiência ruim com o conciliador, com o mediador, faz com que aquela parte realmente não acredite que ela vai conseguir alcançar um acordo, e aquilo gera um impacto dali para frente, né? Ela evita querer tentar de novo. Sim. Então, uma experiência negativa com a mediação é ruim para o sistema, evidentemente, como um todo, mas também para aquela parte que deixa de acreditar que é um instrumento efetivo, porque é um instrumento muito efetivo, se levado a sério, se feito por profissionais capacitados, sem dúvida. Legal. Eu queria até revisitar aqui o tema também do nosso último episódio, que a gente conversou aqui na vez que você teve com a gente sobre planejamento sucessório, né? E você acredita que esses litígios, eles podem ter alguma relação com esse planejamento sucessório? Por exemplo, uma questão de uma holding familiar. Você acha que, através de uma tentativa das partes de tentar economizar um tributo, de tentar resguardar o patrimônio, podem eventualmente surgir alguns litígios aí que acabem prejudicando a questão da família, algo nesse sentido? Olha, eu costumo dizer que quando as partes querem brigar, né, não há planejamento, não há nada que impeça, né? Sempre se encontra uma forma, até porque os advogados encontram suas teses e na melhor representação de seus clientes acabam, enfim, acionando o judiciário de qualquer forma, mesmo com um planejamento muito bem estruturado. Os litígios societários, de forma geral, eles afetam, obviamente, a família, que já está com aquela discussão, com aquela disputa, tanto na sucessão quanto no divórcio, enfim, mas também afetam diretamente a empresa, principalmente quando você tem uma empresa operacional, né? Um negócio, uma atividade empresarial sendo desenvolvida com funcionários, com operações, o que é bastante comum. Então, você sai daquela questão só, uma briga entre irmãos, uma briga entre casal, e você tem um efeito em todo o sistema empresarial, que pode gerar consequências graves. Por exemplo, se você tem no caso uma sociedade que marido e mulher são os acionistas, enfim, ou você tem um espólio como acionista, e aí você precisa de uma deliberação e não tem quórum para essa deliberação e não consegue essa deliberação por conta de disputas, né, para vender um ativo ou para... Estou dando alguns exemplos, mas isso tem às vezes um resultado bem significativo na gestão empresarial. Então, assim, litígios familiares e societários, ao mesmo tempo, eles não costumam ser bons para a empresa, muito menos para a família que já está envolvida. Eu diria, o planejamento, eu acho que ele não gera mais litígios, né? Eu acho que o contrário, eu acho que se você faz um planejamento estruturado, você desestimula determinadas condutas. Então, se você tem instrumentos societários que prevêem formas de solução adequadas, de produção, né, de apuração de haveres, por exemplo, como é o ingresso de sucessores, como é o ingresso de cônjuges, se existe essas regras já previstas, você não que não possa haver pleitos e tentativas de interferência na gestão da empresa, mas há, digamos, um desestímulo maior, né? Quer dizer, você sabe, aquela pessoa já vai preparada, entendendo que ela tem que superar aquelas regras, que ela tem que desconstituir aqueles acordos, é mais difícil. Então, você consegue minimizar o impacto na empresa, né? Não resolve totalmente, não, porque você vai continuar tendo conflito que vai gerar repercussões não só nas empresas, mas na esfera familiar, em outros bens que eventualmente sejam bens que não estejam dentro do patrimônio, né, empresarial. Então,
a recomendação que eu traria é, tendo um sócio, né, por favor, faça um planejamento, né, prevendo a possibilidade de um dia você não, a sua família ter que lidar com esse sócio na sua falta, né, ou você também não se entender com esse sócio, pensar realmente que as empresas, elas, em princípio, e acabam perdurando até mais que os próprios acionistas. E aí você consegue transferir para as gerações seguintes sem muita discussão. Muito bom. Até porque quando a gente tem um litígio dentro da família vinculado à empresa, muitas vezes vai extrapolar a própria questão da família, né? A gente está mexendo ali, dependendo do porte, do ramo da empresa, se não for uma empresa exclusivamente de controle patrimonial, né? Mas a gente pode impactar, inclusive, com esse litígio as próprias estruturas de mercado, direito empresarial, direito concorrencial, próprio defesa do consumidor, tem várias e várias implicações. Então, para isso, a gente tem que realmente buscar esses instrumentos para tentar prevenir ao máximo. E aqui eu queria, já encaminhando para o final da nossa conversa, né, saber de você, o que você vê de instrumento, como que a gente pode evitar esses litígios familiares, esses litígios societários? Quais que são as principais recomendações que você tem para o pessoal? Olha, eu diria que realmente, sendo sócio, né, acionista, enfim, que os sócios sentem e estabeleçam as regras que vão digamos, reger as relações entre eles, seja na falta de no ingresso dos sucessores, de uma forma muito profissional, né? Muito embora a empresa seja uma empresa familiar, que seja sempre feita com uma estrutura e de uma forma bastante profissional, a previsão. Cada caso é um caso, tem situações em que você tem, por exemplo, empresas que são controladas por mais de uma família, então cada família tem sua própria holding, de uma forma que as brigas, pelo menos, não se misturem, né? Então você faz ali estruturas societárias mais escalonadas, que até a gestão operacional, para que você tenha um equilíbrio de controle naturalmente, mas também para que você possa afastar essas discussões e deixá-las dentro, né, de um inventário, mais ali na ponta, nas holdings e não tanto nas deliberações mais operacionais. Então, isso é sempre recomendado. Quando existe a possibilidade também, né, de você ter filhos menores e esses filhos, digamos, ingressarem, né, no futuro como sócios, acionistas, como é que você vê isso? Eles, enquanto forem menores, quem que você acha mais adequado que administre essa participação deles? A mãe, o pai, ou um terceiro que tenha mais perfil empresarial, também para que isso possa, né, você não tenha ali a interferência de terceiros que não estão tão acostumados com o ambiente empresarial, administrando participação de menores. Então, é um olhar bem específico, mas eu diria que sim, o planejamento é a forma de solução, ou de tentar evitar mais esses problemas. E, sem dúvida, né, o que você colocou e que a gente falou, uma vez instaurado o litígio, né, vamos prever as formas de resolução, vamos pensar na mediação, cada vez mais valorizar a mediação, buscar bons profissionais, não se aventurar com qualquer mediador, porque isso realmente acaba, às vezes, impossibilitando um acordo. E acho que seriam essas as principais, Thaís, essas principais recomendações, né? Como eu te falei, não há infelizmente, não há nada que impeça um litígio efetivamente. Todos temos direito de ação, graças a Deus, constitucional. E então, agora há casos que eu adianto que os litígios são bastante previsíveis, né? Então há famílias que já sabem, tem um desgaste natural. já tem um desgaste, então
mais do que nunca deve haver uma preocupação nesses casos, embora ninguém esteja imune, nesses casos ainda mais importante. Perfeito, maravilha. E para a gente não ter um passo a passo, né, para todos os casos, não ter uma receita de bolo de solução, eu acredito que realmente buscar o planejamento patrimonial é algo indispensável. Inclusive, eu convido também o ouvinte a revisitar nosso episódio que tratou exclusivamente de planejamento patrimonial, nosso episódio 33, a doutora Maria Amélia, que com certeza ficou muito rico de conteúdo também. E para a gente encerrar o episódio aqui, Maria, queria ir para o nosso painel de indicações. Você pode ficar à vontade para trazer uma indicação, seja de livro, de série, de filme, qualquer conteúdo relevante. Pode ter a ver com o assunto ou não, você pode ficar à vontade. Não, obrigada, Thalys. Na verdade, eu assisti essa semana um filme que eu fiquei absolutamente encantada, que talvez já tenham visto, eu que estava um pouquinho atrasada, porque inclusive foi indicado ao Oscar, enfim, que é O Pai, que é um filme que é estrelado pelo Anthony Hopkins, que, enfim, é um artista já muito consagrado, e é um filme muito, muito bom. Assim, fazia tempo que eu não via esse filme. Ele trata de doenças degenerativas em idosos na visão, né, do paciente. Pelo que eu pude ver, é um filme que foi uma adaptação de uma peça teatral. Então tem um roteiro muito bacana. Eu realmente há um show ele ganhou o Oscar, né? Há um show de interpretação da parte dele e dos outros também, dos outros atores. E eu acho que quem não viu deve assistir, é muito legal. Sensacional. Você está falando aqui, perguntando se não está atrasada, né? O filme é recentíssimo, de 2020. Eu posso falar porque eu sou o rei de atrasar as minhas assistidas. Minha lista do Netflix assim, a minha lista a assistir é um negócio fora de qualquer padrão da normalidade. Eu não sei, né, se o quanto ele já tá batido, mas assim, para mim foi uma grande surpresa, assim, foi muito... Eu mesmo não conhecia, eu tô vendo aqui que tem no Prime Video, eu vou colocar o link para o pessoal, mas parece realmente ser muito bom. A minha dica de hoje é uma obra, para que o pessoal possa se aprofundar também no tema, um livro interessante que chama Blindagem Patrimonial, professor Fábio Furlan, que ele trata também dessas questões que a gente conversou aqui hoje, e toma a liberdade também de indicar para que o pessoal não deixe de assistir o episódio que a gente tratou do planejamento patrimonial também, que ficou sensacional. Então, Maria, muito obrigado por estar aqui novamente conosco, né? Assim, conhecimento amplíssimo sobre o tema e também dentro de áreas muito específicas, a gente navega muito bem aí nessa conversa, eu te agradeço, grande prazer ter você aqui com a gente e já esperamos também as próximas vezes. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí um pouco para a discussão e estou aqui à disposição, Thalys. Muito, muito feliz de estar aqui com você e espero também as próximas. Obrigadão, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, até.